1 Pedro 1, o verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Podemos ler todos juntos essa passagem, esse verso, da forma que está na sua versão? Vamos todos ler? Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje é a aparência da igreja. Nós estamos em uma série de mensagens refletindo sobre a igreja e entendendo o que nós somos, quem nós somos como igreja do Senhor. É isso que eu quero também poder esclarecer mais um pouco nessa noite. A pergunta é: o que é uma igreja? Essa é a pergunta que nós estamos respondendo há 6 sermões. Esse é o 6º sermão dessa série. Em todos eles nós estamos respondendo o que é uma igreja. E para responder essa pergunta, nós vamos continuar olhando assim para a palavra de Deus. E hoje que eu quero mostrar para os irmãos um assunto bem sério sobre a igreja, sobre esse povo que se reúne. Não que os outros não eram ou não fossem, mas esse assunto é muito sério quando nós falamos desse povo que se reúne, falamos da igreja do Senhor. Para refrescar a sua memória, e como eu já disse, essa definição bíblica você deve decorar. Depois eu vou fazer uma prova e vou perguntar um por um o que é uma igreja, e você vai ter que dizer exatamente o que eu vou falar aqui agora. De forma simples e necessária, igreja é uma reunião, uma assembleia de pessoas de todos os tempos e lugares, pessoas chamadas ou convocadas por Deus para estarem diante dele, o ouvindo e o adorando. Essa é a nossa definição de igreja, é sobre essa definição que nós estamos trabalhando desde a primeira mensagem que falamos sobre esse assunto. Pois bem, irmãos, o assunto de hoje, que eu quero mostrar para os irmãos, hoje eu começo a mostrar para os irmãos, hoje, domingo que vem, querendo o Senhor, alguns aspectos da igreja, ou como é costumeiramente chamado, de o caráter da igreja. Necessariamente é sobre isso que nós vamos ver hoje, domingo que vem. Qual é o caráter da igreja? A igreja tem um caráter? Sim. Qual é esse caráter? Ou, como eu estou falando, mostrando para os irmãos, qual é a aparência da igreja? Quando nós falamos de caráter, nós também estamos falando de aparência, ou com quem se parece, ou com o que se parece uma igreja. É exatamente a mesma coisa. Com o que se parece ou com quem se parece a igreja? Qual é a aparência da igreja? Essa é a nossa pergunta hoje e também domingo que vem, e é o que nós vamos começar a responder nessa noite. Para isso, irmãos, eu quero fazer uma pergunta agora pessoal, uma pergunta para você. Para você, como uma igreja deveria ser? Como uma igreja deveria ser? Essa é uma pergunta direcionada para cada pessoa que está aqui ou que vai ouvir e assistir essa mensagem em outro momento. Pense na igreja ideal, pense na igreja dos sonhos. Como essa igreja ela deveria ser? Como seria a igreja ideal para você? Deixa eu levantar algumas questões. Esse povo que se reúne diante de Deus e que você entendeu que é a igreja. Quando nós estamos falando necessariamente desse povo, para você, como esse povo deveria ser? Talvez você poderia pensar que esse povo, ele deveria ser um povo amável. Esse povo que se reúne deveria ser um povo acolhedor, carismático. Esse povo deveria ter o mesmo pensamento que eu tenho quando o assunto é cultura, quando o assunto é a sociedade, quando o assunto é a política,
quando o assunto é gostos, preferência, esse povo deveria ter exatamente a mesma coisa. Pastor, esse povo que se reúne deveria ter os mesmos gostos que eu tenho, as mesmas preferências que eu tenho. Bom, sobre isso, irmãos, além de não estar correto sobre como deve ser uma igreja, vai ser difícil você encontrar tudo isso em um só lugar dessa forma. Um povo que tem os mesmos gostos que o seu, as mesmas preferências que as suas, os mesmos pensamentos a respeito das mais variadas áreas e partes da vida de um ser humano que os seus. Você não vai encontrar tudo isso em um só lugar. E se encontrar, isso poderá ser qualquer coisa. Certamente, o que não será é uma igreja. Porque a igreja, ela é feita da diversidade, da singularidade, da particularidade de cada indivíduo. E a beleza da igreja é todo esse povo juntar, se reunir, com seus diferentes gostos, preferências, pensamentos a respeito da vida, e esse povo conseguir viver, apesar de tudo isso, em união, em unidade. Isso é igreja. Poderíamos imaginar também o seguinte: se você fosse sair da nossa igreja e procurar uma outra igreja, está amarrado, amém, irmãos? Ninguém vai sair daqui no nome de Jesus. Mas se você sair daqui e for para outra igreja, o que você vai procurar nessa outra igreja para você então fazer parte dessa futura igreja? Talvez você poderia pensar no seguinte: talvez você procuraria uma igreja mais perto da sua casa. Talvez você procuraria, como eu já ouvi, uma igreja que tem poucos parentes seus. Talvez você procuraria uma igreja que cuidaria bem das suas crianças, dos seus filhos. Talvez você procuraria uma igreja com uma boa música, uma música excelente, um ministério de louvor impecável. Talvez você procuraria uma igreja que tem uma pregação bonita. E aqui eu gostaria muito mesmo que alguém me ajudasse. O que é uma pregação bonita? Às vezes, depois de pregar, é comum a gente receber irmãos e falar: pastor, a pregação de hoje foi muito bonita. E eu fico na minha cabeça: o que é uma pregação bonita? Mas talvez você saia daqui procurando algo dessa natureza. Bom, irmão, sobre isso, sobre essas questões e outras questões semelhantes a essas, você até pode considerar, você até pode pensar a respeito. Uma igreja mais perto de casa, uma igreja que tem isso. Essa semana eu me encontrei com uma pessoa que mora no fim do Senador Canedo, e ela congrega lá no Jardim, lá não é Oliveira, lá é Parque Alvorada. E eu perguntei: por que você sai de tão longe para ir nessa igreja? Porque lá tem um ministério infantil muito bom. Como disse, alguma dessas coisas é até possível a gente considerar, mas elas não são determinantes à luz da Bíblia para dizer como deve ser uma igreja. Não são determinantes. Para alguma situação ou outra, elas são sim importantes e necessárias. Já tivemos casos que: pastor, não tem como mais eu congregar com os irmãos porque fica muito longe da minha casa. Então, há algo a se pensar, mas não são determinantes para mostrar como deve ser uma igreja. Se eu fosse perguntar: irmão, o que você prefere? Amplo estacionamento? Você prefere bancos, cadeiras ou poltronas? Você prefere ar-condicionado ou ventiladores? Ou você prefere as janelas abertas? O que você prefere na igreja? Qual é a igreja ideal para você? Você prefere um lugar pequeno ou um lugar muito grande? Bom, irmão, sobre essas coisas, necessariamente, nenhuma delas são importantes para determinar como uma igreja deve ser à luz da palavra. Pastor, eu vou numa igreja pequena porque a igreja pequena que é igreja. Não, está errado, esse pensamento está errado.
Pastor, eu vou numa igreja porque ela deve ser assim, à luz do meu pensamento, deve ter esse ou esse outro utensílio. Não, isso está errado quando você pensa em como deve ser uma igreja. O que eu quero que você observe é que se nada disso que nós conhecemos em uma igreja, entre aspas, ou em um templo como esse, são determinantes para mostrar como uma igreja deveria ser, a pergunta, ela continua: como deve ser a igreja? Quais são os aspectos da igreja? Quando nós falamos nisso, nós estamos falando necessariamente, irmãos, do caráter da igreja, da aparência da igreja. Quando nós falamos da aparência, da cara da igreja, nós não estamos falando da fachada da igreja, ou do nome que está na fachada da igreja. Não estamos falando como essa igreja ela é por dentro, necessariamente aqui no nosso templo, no nosso ambiente físico, porque algumas vão ser com bancos, outras vão ser com poltronas, e aí a coisa vai embora. Quando nós falamos do caráter, da aparência, com o que ou com quem uma igreja deve se parecer, nós não estamos falando nos seus aspectos físicos. Porque quando se fala de caráter, não se fala de aspectos físicos. Se fala de aspectos morais. Se fala de aspectos que se dá inicialmente do lado de dentro. E isso vai do lado de dentro para o lado de fora. E pensando nisso, tem sim como nós usarmos desses aspectos ou desse caráter que nasce, brota do lado de dentro para o lado de fora, mesmo nesse ambiente aqui físico. Tem como a gente pensar em uma igreja, por exemplo, com mais conforto, porque nós estamos pensando algo do lado de dentro. Por exemplo, vamos ver aqui sobre a unidade, sobre a união. E pensando em unidade, pensando em união, pensando em melhorar, pensando em conforto, nós podemos sim, então, pensar em algo mais prático para o lado de fora também da igreja. Mas necessariamente, nós vamos falar sobre o caráter, sobre aquilo que nasce do lado de dentro. De algum modo, quando nós falamos de caráter, nós estamos falando também da aparência, daquilo que nasce do lado de dentro. E qual é o maior desafio que nós temos quando nós estamos falando de caráter? Irmãos, o nosso caráter vai mostrar aquilo que nós somos também do lado de fora. E hoje, nesse mundo de aparências, nesse mundo onde o que é mais importante para o ser humano é aquilo que está somente do lado de fora, o desafio da igreja é mostrar aquilo que ela é em essência. Ela sendo e mostrando o que ela é em essência, ela vai poder mostrar um exterior mais saudável e mais parecido com o seu Criador. Porque quando nós falamos de caráter, você age no seu dia a dia como pessoa, você então faz uma ação boa ou correta, ou moral, ou justa, não é tão somente porque você quer mostrar aquilo do lado de fora, mas deve ser porque você é assim do lado de dentro. Você age de forma correta, não tão somente para mostrar uma aparência. Nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos fazer as coisas boas, ou justas, ou corretas, porque nós somos assim do lado de dentro. Porque esse é o nosso caráter como cristão, como ser humano. Da mesma forma, é assim que a igreja age. Mas infelizmente, irmãos, nós vimos muitas pessoas, na sua particularidade, agindo exatamente de forma contrária. Não, eu vou mostrar uma maquiagem, vou mostrar uma máscara, mas a pessoa não é daquele jeito em essência. Da mesma forma, quando nós falamos de uma igreja como um todo, muitos ou muitas também fazem a mesma coisa. Mostra algo muito bonito do lado de fora, mostra um conforto, mostra uma receptividade, mostra todo um aparato do lado de fora, mas quando você vai ver a essência,
não é nada daquilo, ou não é aquilo que se deveria ser. Tem muita coisa por aí com aparência de igreja. Preste muita atenção nisso. Tem muita instituição aí que se parece, entre aspas, com uma igreja. Mas quando você vai ver aquilo que se é, a essência de igreja, não tem absolutamente nada. Pelo menos não à luz da palavra de Deus, que é o que nós vamos mostrar aqui a respeito de como deve ser uma igreja. Mas esse é o nosso desafio, é mostrar aquilo que nós somos em essência. E se a gente, irmãos, Primeira Igreja Batista no Santo Hilário, conseguirmos externar a nossa essência, irmãos, nós vamos mostrar para o mundo o que é, de fato, de verdade, uma igreja que foi instituída por Jesus. Nós precisamos entender isso. Antes de fazer, antes de mostrar qualquer coisa, nós devemos entender o que nós somos e como nós devemos agir, como nós devemos ser. Nossa pergunta é essa então: qual é a aparência da igreja? Qual é o caráter da igreja? A resposta é simples. A igreja deve se parecer com aquele que a criou. Essa é a cara da igreja. Essa é a aparência da igreja. É com esse que a igreja deve se parecer, com o Criador, com Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos de caráter, qual é o caráter da igreja? É o caráter do próprio Deus. Não existe outro caráter para a igreja, não existe outras formas de como a igreja deve ser, deve agir. A igreja deve agir em conformidade com aquilo que Deus é e da forma como Deus age. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos viver, de forma clara. O caráter de Deus deve ser o caráter da igreja. Como Deus se mostra, essa deve ser a aparência da igreja. A igreja deve se parecer com o seu Criador. Como Deus é, ou a maneira como Deus age, ouça, deve ser como a igreja deve procurar ser e agir. Esse é o caráter da igreja, o caráter do próprio Deus. Portanto, a minha intenção hoje, domingo que vem, é mostrar para você qual é o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, qual é o caráter da igreja. E talvez você poderia se perguntar: pastor, por que o caráter da igreja deve ser o caráter de Deus? Ora, nós já lemos aqui durante essa série, lemos aqui hoje, que nós fazemos parte da família de Deus, amém ou não? E nós fazemos parte da família de Deus em qual qualidade ou em qual posição? Filhos. O texto de hoje nos mostrou isso. Nós somos filhos de Deus. Irmãos, de forma natural, o filho segue o caráter do pai. É ou não é assim que funciona? De forma natural. Claro que quando nós falamos do ser humano, o pecado veio e distorceu isso. Mas a ideia é essa. Você vê isso quando você tem um filho pequeno, como eu tenho. E você vê o seu filho, sem você falar nada, imitando aquilo que você está fazendo e a maneira como você é. Porque de forma natural, os filhos vão seguir o caráter, o exemplo dos pais. Nós, povo de Deus, os filhos de Deus, também seguimos o caráter do nosso Pai Celestial. Por isso, que o caráter da igreja é o caráter do próprio Deus. Hoje eu quero mostrar dois aspectos do caráter de Deus. Domingo que vem, mais dois ou um só, e a gente então vai dando finalidade a essa primeira parte da nossa série. Primeira coisa, irmãos, a igreja ela é única, ou uno, ou una, ou uma só. Esse é um aspecto do caráter da igreja, porque é um aspecto direto do caráter do próprio Deus. A igreja que Jesus instituiu, ela é igual ao seu Criador, igual a Deus, porque Deus ele é único.
E único vem de uno, vem de unidade, vem de um só. Isso é ser único, é ser uma unidade. Veja só, Deus, Ele é 3 em 1 e 1 em 3. Nós estamos falando aqui da Santíssima Trindade. Deus, Ele se manifesta em 3 pessoas e ao mesmo tempo, em sendo 3 pessoas, Ele é um só. E Deus então, com as suas pessoalidades ou personalidade, Ele vai se relacionando entre si. E Ele então designa papéis para cada uma delas. Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem uma função, Deus Espírito Santo tem uma outra função. Nós tratamos isso na teologia como a economia da Trindade, a mordomia da Trindade, a dispensação da Trindade, mas Deus é um só, é único. E Deus em 3 pessoas age em uma unidade, em conformidade, em união. E assim, irmãos, é e deve ser a igreja que foi instituída por Jesus. Ela deve ser una. Nós devemos procurar viver em uma unidade, porque desde a criação da igreja, desde o início da igreja, os cristãos, eles são caracterizados pela sua unidade. Olha só o que diz Atos capítulo 4, o verso 32, e aqui nós estamos falando, sim, do início da igreja, da criação da igreja. Olha só o que diz: todos os que creram estavam unidos em um coração e mente. Todos os que creram, todos os crentes em Jesus, todos aqueles que receberam Jesus na sua vida, eles então estavam unidos em coração e mente. E o texto continua: não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, enquanto igreja edificada por Jesus, nós precisamos, a palavra é essa, precisamos, e isso é urgente, viver em união, procurar viver em unidade, um colaborando para com a vida do outro, e não o contrário. Vimos aqui que nós somos um só corpo, vimos aqui que nós somos um só povo. O caráter de Deus é esse, Deus é um só, mesmo em 3 pessoas, mesmo cada uma dessas pessoas tendo a sua função, a sua tarefa na economia, assim como nós temos também no trabalho do Senhor, da obra de Deus, como nós vimos aqui no passado já, mas nós somos um só, somos único. Essa é a igreja que foi instituída por Jesus. Por isso, irmãos, que eu volto a reafirmar: conflitos, divisões, intrigas, rixas, nada disso deve fazer parte do povo de Deus, nada. E se houver, já meditamos aqui, nós devemos buscar a reconciliação o mais rápido possível, porque não tem como dividir aquilo que é único, não tem como separar aquilo que é único, aquilo que é um só. Assim nós somos como igreja do Senhor. O mundo, ele deve olhar para a igreja, para esta igreja, e ver nesta igreja a expressão do próprio Deus. Deus não se divide, Deus é um só. Assim também nós somos como igreja. Devemos ser uma igreja que sim, se reúne em nome e diante do Senhor. Mas, irmãos, nós devemos ser uma igreja que também vive em unidade. Devemos ser uma igreja que procura viver a cada dia em harmonia, porque nós somos um só. Olha só o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento vai linkar o ensino de Paulo com o ensino de Jesus, mostrando que a igreja é um só, é única. Gálatas capítulo 3, o verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Esse texto mostra que nós temos um só pai na fé, Abraão. Esse texto mostra que nós todos somos irmãos, mais uma vez.
Olha só o que Paulo ensina também em Gálatas 3, agora o verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Unidade, a igreja é una, é assim que nós somos. Agora, irmãos, olha só Jesus mostrando exatamente a mesma coisa. João 17, o verso 21, a fim de que todos sejam um. Como? Olha só ele mostrando agora, ele como Deus Filho, Deus como Deus Pai. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Unidade. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, mais uma vez, Paulo falando em um texto que eu acho maravilhoso. Esse eu quero que você abra aí, marque esse texto, Efésios 4, de 4 a 6. Olha só o que esse texto diz sobre o povo de Deus, sobre a igreja sendo única. Efésios 4, de 4 a 6. O que há? Perguntaríamos, e Paulo então responderia: há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Irmãos, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente vê que ela nos convoca à união, à unidade, em todo o tempo, em todos os momentos. Como já vimos aqui, momentos bons e momentos ruins, devemos continuar sendo um só. Porque há uma só fé, há uma só esperança, há um só Espírito, há um só Deus, há um só corpo. Somos um. Assim é a igreja de Jesus, única, unida. Esse é o nosso caráter. É isso que você deve procurar em uma igreja. Se porventura você um dia sair daqui e for caçar uma igreja, é isso que você deve procurar ser enquanto você estiver nessa igreja, porque, irmãos, eu te digo como pastor dessa igreja, é assim que nós vamos procurar ser como igreja, ou continuar sendo, ou aumentar o nosso jeito de ser, sei lá, mas é o que nós vamos buscar ser, em Cristo Jesus, unidos, porque todos nós somos um só, não há judeu nem grego aqui, não há homem ou mulher aqui, há um só corpo, há um só povo. A igreja é única, porque Deus é um só. Segundo, a igreja é santa. A igreja de Jesus precisa ser santa. Por quê? Porque aquele que a criou é o que, irmãos? É santo. Esse é o caráter de Deus. Nosso Deus é santo e a sua igreja precisa viver em santidade, precisa procurar ter esse mesmo caráter, expressar essa expressão de Deus, santidade. Para sermos uma igreja que reflete a glória de Deus, nós precisamos ser uma igreja que se parece com o seu Criador. E diz a palavra de Deus em Levítico, capítulo 11, verso 44 e o verso 45, texto conhecido: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que se rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Verso 45, eu, o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, dizer que somos santos significa dizer que nós somos separados.
Significa dizer que nós somos um povo à parte, somos um povo diferente, chamados a viver em santidade diante daquele que nos separou, diante daquele que nos chamou, diante daquele que, como disse a palavra de Deus, nos tirou da terra do Egito, da terra da condenação, da terra de servidão. Esse Deus nos tirou de lá para nos fazermos santos. Esse é o caráter da igreja. A igreja tem uma aliança de santidade com Deus. Nós não podemos nos esquecer disso jamais, irmãos. Isso é uma aliança. A aliança não se quebra. A aliança não é quebrada. A aliança não é desfeita. Nós temos uma aliança de santidade com Deus. Todos aqueles que foram salvos através de Cristo Jesus foram salvos para a santificação. Olha um texto importante da palavra de Deus. 1 Coríntios 1, o verso 2, vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está falando aqui diretamente para uma igreja local, uma igreja em uma cidade. Ele diz para essa igreja, uma igreja assim como a nossa: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, esse é o nosso chamado. Foi para isso que Cristo nos chamou, para que eu e você nós fôssemos santificados, junto com todos aqueles que já foram e que ainda irão ser chamados por Deus. Nós fomos chamados para a santificação. Isso é importante, irmãos, porque diversas vezes nós somos afetados, atacados com o pecado. Somos atacados e afetados com problemas éticos e morais. E muitas vezes nós ficamos em dúvidas como agir, o que fazer, qual decisão tomar. E muitas vezes nós caímos em tentação, e caímos porque somos falhos. Mas aquilo que deve estar na sua mente, como parte da igreja de Deus, como corpo de Cristo, é uma vivência e uma busca pela santidade. Não podemos nos esquecer disso jamais. O crente, ele sempre preza pela santidade, pela retidão, pela vida justa, porque foi para isso que nós fomos chamados. E vamos ver aqui, foi para isso que Cristo morreu por nós, para nos santificar, e para que eu e você, como parte da igreja, ou como a igreja, fôssemos apresentados a Ele, Cristo, como santos. Irmãos, a gente olha por aí, e é muito comum a gente ver pessoas que se dizem crentes, mas que não vivem uma vida interessada na retidão, na santidade. Isso é muito triste. Pessoas que não se preocupam com uma vida santa, não dão a mínima para a santidade, mas se dizem crente. Deixa eu dizer uma coisa muito séria, mas com muito amor. Pessoas que se dizem crente, mas, ouça, decidem não optar pela santidade, essas pessoas não expressam o caráter de Deus. Portanto, não expressando o caráter de Deus, não representam a igreja que foi plantada por Jesus. Porque a igreja edificada por Jesus, ela preza pela santidade. Podemos cair, irmãos, somos pecadores ainda, mas a nossa mente, como disse Paulo, já foi transformada. A nossa mente já foi revestida pelas coisas do alto. Portanto, Paulo diz, é nessas coisas que nós vamos pensar. Nós prezamos pela santidade. Olha só um texto interessante, Efésios 5, o verso 25 e o verso 27. Abra também esse texto e marque esse texto, porque como eu disse, a igreja deve ser santa, porque foi para a santidade que a igreja, que Jesus amou e também se entregou pela igreja. Esse texto é revelador. Muitas vezes a gente fala assim, não, Deus se entregou para que eu pudesse ser salvo. Amém. Glória a Deus por isso. Mas não foi só para isso.
Foi para que eu e você nós fôssemos transformados, então passássemos a viver uma vida de santidade. Efésios 5, verso 25 a 27, diz: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, olha só, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando a gente refletir lá na frente sobre a pregação, quero voltar a esse texto e explicar para você o que é a palavra de Deus nos purificar, nos lavar. Mas o texto continua: para apresentar a igreja a si mesmo, a Jesus, como igreja gloriosa, como igreja sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém o que? Santa e sem defeito. Irmãos, Cristo amou a igreja e lavou os pecados da igreja, para que esta igreja pudesse ter um relacionamento pleno, saudável, completo com Jesus. E esse relacionamento, ele só vai acontecer dessa forma, pleno, saudável, sadio, através de uma vida de santidade, através de uma vida de arrependimento quando cair, através de uma vida sempre pensando nas coisas do alto, para não cair em tentação. A igreja de Jesus, ela deve ser santa, porque santo é aquele que a criou. Sim, irmãos, uma igreja que se conforma com o pecado, uma igreja que não confronta o pecado, uma igreja que acoberta o pecado, uma igreja que não trata o pecado, não pode ser caracterizada como uma igreja de Jesus. Não pode. É por isso que nós vamos estudar aqui sobre as disciplinas da igreja. Pastor, precisa mesmo disciplina na igreja? Quais são? O que é isso? Como fazer isso? Precisa mesmo fazer isso? Sim, irmãos, precisa, porque uma igreja que não trata, uma igreja que não procura expulsar, excomungar o pecado do seu meio, não pode ser caracterizada como uma igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela procura viver em santidade, porque Deus é santo, e como Pai exige isso de nós como igreja. A igreja de Jesus, ela é chamada a se relacionar com Jesus através da santidade. É assim que devemos viver. E eu digo também como pastor dessa igreja, irmãos, é assim que nós vamos procurar viver. Tirando o pecado do nosso meio, tratando o pecado, aconselhando, cuidando, para que os irmãos, para que a igreja não caia e os irmãos não vivam em uma vida de pecado. Porque a igreja de Jesus, ela vive em santidade diante de Deus. Assim que nós vivemos, assim que nós vamos procurar ser. Então, estas coisas que nós vimos hoje, unidade e santidade, e outras que nós veremos aqui no domingo que vem, se Deus quiser, devem ser aquilo que todos aqui devem procurar em uma igreja, seja ela qual for. Como disse aqui no passado, aquilo que é para a igreja, ela deve servir e serve para qualquer igreja. A igreja grande ou a igreja pequena, a igreja aqui no Santo Hilário, ou a igreja em qualquer outro setor em Goiânia, ou em qualquer parte do mundo. Porque o caráter de Deus, Deus é um só, o caráter dele não muda. Então o caráter das igrejas não podem ou não pode mudar, dependendo da sua região, dependendo do seu momento na história. Ah, pastor, santidade é coisa da igreja primitiva. Não, santidade é coisa para a igreja. Então, como disse e volto a repetir, enquanto houver mundo e houver igreja nesse mundo, o caráter dessa igreja deve ser
unidade e santidade. E isso serve para toda igreja. Então, vai procurar uma igreja, quer permanecer nessa igreja, procure saber se esta igreja, ela vive em união. Procure saber se essa igreja, ela vive em santidade. Como essa igreja age em relação aos pecados ou ao pecado. E assim você vai saber se você está em uma igreja que procura ser uma igreja mais saudável ou não. 1 Pedro 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Os filhos de Deus, irmãos, a igreja, não vive mais na ignorância. Nós, o povo de Deus, a igreja, não vivemos como pessoas que não sabem como devem viver, ou o que devem ou o que não devem fazer. Nós não vivemos mais na ignorância. Somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós já fomos transformados. E se a gente pega aqui a nossa faixa etária de idade aí na igreja, a gente já sabe o que deve fazer. A gente já sabe como deve viver. Então, que vivamos assim. Que sigamos o caráter daquele que nos criou. Devemos viver como Deus exige que vivamos, em unidade e também em santidade. Porque a igreja, ela vai muito mais além dos seus utensílios internos e das suas estruturas externas. Muito além disso, uma igreja deve ter caráter, muito mais do que conforto, muito mais do que uma boa música, muito mais do que uma pregação bonita, seja lá o que for isso. Uma igreja deve ter caráter. Esta é a igreja que você deve procurar, e esta é a igreja que você deve procurar ser. Amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça de refletir a glória de Deus. Como nós, como igreja, refletimos a glória de Deus? Só tem uma única forma, se nós expressarmos o caráter do próprio Deus. E é assim que nós vamos viver no nome de Jesus. Vamos ficar em pé?